Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre gerações dos processadores. Para quem não me conhece, meu nome é Renato e vamos para a aula. Então, nessa introdução, para falar exatamente sobre as gerações de processadores, é interessante que a gente saiba que a gente não está falando dessa geração mais atual de processadores, mas sim das primeiras gerações, né, lá em 1979, 1971, na época em que computadores não passavam de placas de circuito integrado, né, placas de circuito, se utilizava ainda transistores, né, e muitos componentes eletrônicos, né, não era tão robusto como hoje em dia, certo? Então a gente precisa entender que levou um bom tempo para chegar ao que nós temos hoje, e que uma característica marcante, né, desses processadores é a quantidade de transistores que cabe dentro de cada um desses processadores, ok? Então, durante os slides eu não vou mostrar a quantidade, mas lá no quadro resumo, na tabela resumo, lá no final, eu mostro para vocês a quantidade. Então, ó, nessa primeira geração, a Intel lançou aí o seu primeiro processador, foi chamado de 4004, em 1971, onde ele conseguia executar 92 instruções por segundo. Então ele tinha uma frequência de clock de 470 kHz, né? E com essa frequência, com essa velocidade de trabalho, ele conseguia executar 92 instruções por segundo. Mas em 74 ele foi substituído pelo 8080 e aumentou, né, mais que dobrou aí a sua velocidade de clock, sua frequência para 2 MHz, ok? E logo embaixo tem um expostozinho desse processador 4004. Na segunda geração, ela foi marcada aí pelo processador que na época era chamado de 80286 da Intel, e que eles chegavam aí a frequências de clock de 6 a 8 MHz, e isso aconteceu em 1982. Mas enquanto a Intel trabalhava com essa frequência de clock de 6, 8 MHz, a AMD e essa outra empresa, Harris Corporation, chegavam aí a 25 MHz. Então, percebam que nessa segunda geração, a gente já tem aí uma concorrência entre as principais empresas que desenvolviam processadores para a época, certo? E aí a terceira geração, ela foi marcada pelos processadores com a nomenclatura de 80386, né? Onde para a época foi o primeiro processador que tinha uma comunicação de barramento de 32 bits, o que poderia possibilitar aí um endereçamento de 4 GB de memória RAM, certo? Fazendo com que esses computadores tivessem muita memória, mas isso teoricamente, porque para a época, devido ao pouco recurso e às limitações tanto de hardware da época como de software, a gente não conseguia chegar a esse número exato de memória RAM, certo? E isso acabou, mesmo assim, isso acabou acarretando aí ou trazendo para os usuários alguns benefícios, porque vários programas foram executados de forma cooperativa, né? Então daria sim para a gente executar várias instruções, vários programas, né? Então você já podia abrir uma janelinha, você já podia colocar para rodar ali um aplicativo de vídeo, um aplicativo de áudio. E uma coisa marcante da terceira geração foi porque começou o aparecimento dos ambientes gráficos, né? Em outras palavras, os primeiros sistemas operacionais com janelinha. Na quarta geração, os processadores ainda mantiveram essa nomenclatura de número, né? Que era o 80486, mas percebam que aqui a frequência de clock dele já passava dos 100 MHz. E esse processador da quarta geração, ele já utilizava um mecanismo de pipeline, fazendo assim com que as instruções pudessem ser executadas ao mesmo tempo, né? Então, em outra aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre pipeline e explicar melhor para vocês. Mas de uma maneira mais simplificada, é fazer com que várias instruções sejam executadas ao mesmo tempo, certo? E tá entre aspas o mesmo tempo, justamente porque esses processadores trabalham na casa de milissegundos,
né, que acaba que para nós humanos está sendo executado ao mesmo tempo. E também outra coisa importante dessa geração é que ele realizava operações com ponto flutuante, né? O que é esse ponto flutuante? Nada mais é do que as operações com casas decimais. Na quinta geração, né, foi uma geração onde tanto a Intel como a AMD que ficaram firmes aí no mercado, né, para a área de processadores, eles decidiram mudar, né? Então, o que seria o processador 80586, a Intel mudou para Pentium e a AMD passou para a AMD K5. Então, a partir dessa quinta geração, esses processadores passaram a ganhar nomes e não mais números. Então, consequentemente, teve um aumento ainda maior, né, do clock, resultando em tarefas executadas simultaneamente em paralelo, justamente devido também ao pipeline que tinha sido introduzido naquela geração anterior. Então, a cada geração, os processadores vão ganhando um número a mais de transistores, um ganho a mais nos recursos que são adicionados com cada geração. Para a sexta geração, a Intel inovou aí com uma forma de cartucho nos seus processadores, onde ela lançou tanto o Pentium 2 quanto o Pentium 3 nessa forma de cartucho, enquanto a AMD seguia com os chipzinhos e lançou o K6. Então, esses processadores eles já tinham aí mais recursos e poderiam chegar aí a 400 MHz de frequência, né? Consequentemente, já chegariam aí a milhões de instruções executadas ao mesmo tempo, né, ou por segundo. Na sétima geração, em 1999, a AMD apresentou o Athlon, né? Então, em algumas literaturas, algumas reportagens aí, vocês podem achar Athlon K7, Sol K7, mas foi justamente nessa geração onde a AMD tentou mudar também e sair do K5, K6 que ela vinha colocando, passando, né, então para o Athlon, onde ele teve um elevado desempenho em operações com ponto flutuante, como a gente já mencionou anteriormente, e ele já chegava, né, ele tinha uma frequência de clock que podia variar de 500 a 700 MHz, então era um ganho muito grande na evolução, na história dos processadores. E aqui um ponto bacana para a gente mencionar é que esses processadores eles já tinham, né, na sua composição memória cache de nível 1, né, e memória cache de nível 2, que eles colocam hoje como L1 e L2, e alguns processadores com L3, mas para a época, né, esse processador só tinha 2 níveis de cache. E a partir dessa geração também, uma coisa que não foi mencionada anteriormente, é que desde então, cada empresa decidiu garantir um melhor desempenho em seus processadores e cada um, digamos assim, teve a sua autonomia para desenvolver o seu processador. Tanto é que, como eu mostrei para vocês, a Intel inovou lá com aquela forma de cartucho, mas claro que a partir da sétima geração ela viu que não era uma boa e voltou para os chips, como esse que eu estou apresentando da AMD para vocês, mas que eles tinham aí uma conexão, né, o slot desse processador diferenciado. Tanto que para a AMD é o slot A e para os Intel, né, os processadores da Intel, eram outro tipo de socket, outro tipo de slot. Na oitava geração, os processadores eles ficaram marcados aí porque eles conseguiam uma comunicação de barramento de 64 bits, né? Então eles conseguiam muito mais instruções, praticamente dobraram o poder de processamento nessa época, certo? Da oitava geração, onde a gente tinha o Intel Itanium, né? E o Itanium 2, que ficou marcado nessa geração, e o Opteron como processador da AMD. Claro que as primeiras versões desses processadores era algo muito caro, mas que consequentemente pelo preço e o investimento eles cabiam melhor em grandes empresas e eram para os servidores, pois assim eles poderiam atender a demanda de serviços, né, e operações que era necessária para um servidor. E aí
a AMD tentando sempre inovar à frente da Intel, ela conseguiu lançar, né, ou conseguiu aí, como está exposto, apresentar processadores como o Athlon 64 e o Athlon 64FX para os usuários domésticos. Então quer dizer que eu, você, né, usuários comuns poderiam comprar, adquirir o Athlon 64 ou o Athlon 64FX e poderiam, né, colocar em nossos computadores pessoais, o que para a época era um ganho enorme, né, para o desempenho dos computadores, certo? E aí um resumo dessas gerações, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho em que ano exatamente aconteceu, o número de transistores e os sistemas operacionais, né, que tinham na época. Então na primeira geração ela foi marcada pelo DOS, né, lá embaixo, sistema operacional DOS. Ela foi marcada também em 79 pelo número de transistores que ela tinha na época, né, 29 mil. Na segunda geração a gente já passou aí para 134 mil, então vejam que foi mais que o dobro. O sistema operacional para a época era o DOS 4.0. Na terceira geração, lá onde eles começaram a comunicação de barramento de 32 bits, como a gente comentou, foi mais ou menos em 85, né? Então a gente já tinha aquela aparição dos ambientes gráficos, então nada mais é do que as primeiras versões do Windows, né? Marcada aí pelo Windows 3.1. Na quarta geração, quando os sistemas operacionais já estavam mais fortes, o número de transistores também aumentou para garantir aí uma comunicação melhor com o sistema operacional. Na quinta geração, a gente tinha o Pentium, K5, as primeiras versões do K6, né? Um processador chamado de 6x86 e outro do M2, né? Que eram de outras empresas que existiam na época, que aconteceu aí em 1993. Como vocês podem perceber que a cada geração o número de transistores ele praticamente dobra, né, em relação à geração anterior. E percebam aí que com essa evolução a gente consegue ganhos de desempenho para esse processador e consequentemente para o usuário. Então, ó, na sexta geração a gente já tinha o Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3. Aqui começou a primeira variação do Celeron, K62, K63. Então eram as variações que tinham aí para a época desses processadores em 95. E aqui foi uma época marcante porque a gente tinha o Windows 98, o Windows Millennium, né? Já tinham sistemas operacionais mais com ambiente mais familiar, mais fácil de usar, apesar de muitos bugs que tinham para a época, mas era algo mais amigável para o usuário. Na sétima geração, quando saiu lá o Athlon, o Duron, o Pentium 4, né, as suas primeiras versões, o Celeron, a gente mantém aí esse mais que o dobro, né, praticamente em relação à geração anterior dos transistores. E os sistemas operacionais desta época eram o Windows 2000, o Windows XP. E na oitava geração, como a gente mencionou, que eram aqueles que ela foi marcada pelos processadores voltados para servidores, mas que depois dessa época, 2003, fortemente eles começaram a ganhar o mercado dos consumidores comuns, né? A gente passou a ter o Windows XP com a versão de 64 bits, né? E os Linux, né, as primeiras versões de Linux também de 64 bits, ok? Então, a partir da quinta geração, eles conseguiam executar várias linhas de tarefas simultaneamente, né? E eles já começavam a ter essa memória interna, que é justamente o que eu falei lá de memória cache, e que eu posso estar detalhando posterior em outras aulas, ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse conteúdo das gerações de processadores. Quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, deixem aí nos comentários, perguntem que eu vou ficar feliz em responder cada uma delas, ok? Então, obrigado e até a próxima, pessoal.